Eu estou recebendo aqui a Yara Thalita, que é residente em psiquiatria da Escola de Saúde Pública aqui em Iguatu, a Isabela Barbalho, que é enfermeira residente em saúde mental, e a Rayane Ferreira, que é assistente social residente também em saúde mental. Começando aqui a nossa conversa com a Yara Thalita. Qual é a importância, na verdade, Yara, da realização desta semana que lembra, que tenta conscientizar cada vez mais sobre a luta antimanicomial? Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, ouvintes, boa tarde, Paulinho, né? A luta antimanicomial, ela vem de um processo já de muitos anos de batalha, né? Desde a época de 1970, que existe essa luta para que ocorra a desinstitucionalização dos pacientes, né? Então, o nosso objetivo é que, a partir de cuidado mais humanizado, fora de ambientes como os manicômios, que eram antigamente, né, nós consigamos fornecer saúde mental de qualidade para esses pacientes, né, para todas as pessoas que tenham algum transtorno mental. E essa luta iniciou por meio até dos próprios familiares, dos próprios profissionais, que viram o quanto esses pacientes com transtorno mental sofriam quando eram isolados, quando eram institucionalizados. Amarrados, muitas das vezes amarrados. Exatamente, era um cuidado totalmente desumano, havia a superlotação. Inclusive, a Daniela Arbex traz esse relato no livro dela, que é Holocausto Brasileiro, né? Esse livro, ele fala exatamente de um dos maiores manicômios que já existiu no Brasil, que foi o de Barbacena, em Minas Gerais. E ele fala exatamente que, nos anos de funcionamento desse manicômio, mais de 60 mil pessoas morreram. Então, era assim, centenas morriam todos os dias por conta da ausência de um cuidado adequado. Havia a superlotação, não havia profissionais suficientes, as pessoas eram enclausuradas mesmo, não tinha a menor estrutura, né, para cuidar dessas pessoas. E hoje a gente defende que, lá na época da reforma psiquiátrica, desde 70, a gente defende que o cuidado pode e deve ser dentro da sociedade. Por isso, a gente tem toda uma rede, né? A rede de atenção psicossocial, que as meninas vão falar mais para frente, mas que é constituída pelos CAPs, todos os nossos hospitais, as UBSs. Então, tudo isso envolve a parceria que a gente tem para que seja dado um melhor cuidado para esses pacientes, né? Inclusive na casa dele. Inserido dentro da sociedade, né? Para que eles consigam ser também cuidados de forma mais humana, né? Que a gente sabe que, felizmente, não é para existir a questão da institucionalização do manicômio, né? E esses cuidados que nós temos, né, que prestar, antes a gente lutava para que houvesse a desinstitucionalização, para que não existisse mais os manicômios. Hoje a gente luta para uma estruturação da rede de assistência em saúde mental, porque a gente ainda tem a saúde mental como algo à parte na saúde, né? Enquanto ocorre muito investimento na saúde de uma forma geral, a saúde mental é um pouco marginalizada. Muito pelo estigma, né, que ainda se tinha em relação a só vai ao CAPS quem é doido, como as meninas estavam falando, a gente estava discutindo sobre isso antes, só vai ao CAPS quem é doido, só vai ao CAPS quem já não consegue trabalhar, já não consegue fazer nada, né? Mas, na verdade, logo depois da pandemia, né, que a gente está passando agora por uma quarta onda, que é a onda de cuidados em saúde mental, que a gente sabia que haveria, né? Após a pandemia, a gente teve um aumento exorbitante em todos os quadros de transtorno mental. Tanto as pessoas que já tinham pioraram, quanto as pessoas que não tinham desenvolveram. Então, aí a importância da gente fortificar ainda mais a questão da nossa rede em saúde mental, né? Exatamente por isso. E olha que a gente ainda é privilegiado no Iguatu, acredito, assim, né? Primeiro, pelo recebimento do primeiro CAPS do Nordeste. Isso. E de ter toda uma série de profissionais, né? Que, como você disse, ainda não é nem o suficiente. Exato. A gente teve agora... fosse necessário muito mais, né? Isso. A gente teve agora uma jornada de psiquiatria
agora nessa semana que passou, na semana passada, e a gente reforçou isso, a importância de fortalecer a questão da equipe. A equipe multi também, né? As meninas bem trazem aí da residência multi aqui, não tem só a residência psiquiatria, mas tem a residência multi. A gente tem profissionais em formação em saúde mental. A questão nós não temos também, além dos profissionais que a gente necessita de um número maior, nós não temos também uma estrutura adequada, assim, né? Mesmo que, e felizmente, a gente tem uma história rica em saúde mental aqui no Iguatu, né? A gente tem uma residência de psiquiatria que completou 10 anos agora. A gente tem o primeiro CAPS do Nordeste. Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem tanto investimento em saúde mental como deveria, frente ao grande público. Se você observar, as agendas em saúde mental são superlotadas, né, hoje. Nossa, deixa eu me perguntar aqui, a Isabela, que é enfermeira e residente em saúde mental, vocês, eu imaginando aqui o seguinte, uma família que tem uma pessoa que tem um transtorno mental, ele tem que ir diretamente ao CAPS, ele pode ser atendido lá de forma diretamente já, ou ele tem que passar, por exemplo, pela uma UBS, onde seja diagnosticado, para depois haver esse encaminhamento. Como é que é feito isso? Explica para a gente, por favor. Primeiramente, boa tarde, boa né? Tarde. Eu estava conversando com as meninas faz um pouquinho já. O que acontece? O CAPS é um serviço de porta aberta. Uhum. Então, não precisa de encaminhamento para poder chegar lá. A pessoa vai por espontaneidade. E aí, lá vai ter o acolhimento. A gente faz esse acolhimento, faz uma triagem, passa pelo atendimento médico, se precisar, pelo atendimento psicológico. E lá que faz esse acompanhamento, do começo ao fim. Se necessário, que muitas vezes a gente articula com as unidades de saúde, que também fazem parte, né, da rede de atenção psicossocial. E aí a gente tem esse cuidado integrado, sabe, do paciente. Então, não precisa ir para um hospital. Tem muitos casos que, por exemplo, o paciente ele vai na UBS e o médico de lá ele identifica que é um paciente que precisa ser atendido no CAPS. E aí faz esse encaminhamento. Mas nada impede que a pessoa ela vá e procure diretamente o CAPS para ser atendido. Mas, por exemplo, uma pessoa durante uma crise, digamos assim, Sim. ela pode procurar diretamente o CAPS ou ela precisa ir, por exemplo, para um hospital, precisa ir para uma unidade básica de saúde para ser encaminhada para lá? Então, ela pode ir diretamente para o CAPS. Pode, né? O SAMU, ele também faz parte, na urgência e emergência também faz parte da rede de Mesmo atenção aquele que ainda psicossocial. não é atendido pelo CAPS? Mesmo aquele que não é atendido, vai diretamente para o CAPS. Lá vocês porque lá a têm uma gente equipe que faz esse atendimento diretamente com essa pessoa, é? A modalidade que a gente tem aqui, que é um CAPS 3, ele é um CAPS de atendimento 24 horas. Então, se precisar, o paciente fica em acolhimento lá, tá certo? E, posteriormente, que ele vai ser encaminhado ou para um hospital, ou para um UBS, ou para onde ele for melhor atendido. Mas esse primeiro contato a gente faz no CAPS. Certo. É bom saber disso, porque às vezes, pela falta da informação, as pessoas ficam meio perdidas numa hora de uma crise dessa. Quem eu devo procurar? Né? Como é que eu devo fazer isso? Aí, deixa eu só mudar aqui um pouquinho para a Rayane, ela é assistente social, residente também em saúde mental. Essas mudanças que foram acontecendo ao longo do tempo no tratamento dessas pessoas, o que é que você apontaria de mais importante? Hoje as pessoas não são mais internadas em manicômios, os manicômios estão tendo a tendência de cada vez mais desaparecerem, isso é ótimo, porque como disse a Yara Thalita, a forma como essas pessoas eram tratadas era uma forma desumana até, né? E ela disse assim, mas ainda precisa de algo mais. O que é esse algo mais? Que precisaria de haver de investimentos para que a gente pudesse melhorar essa forma de atendimento. Eu vou trazer a questão aqui, no caso, para Iguatu, né? O que é que melhoraria mais ainda aqui a questão de investimentos? Seja bem-vindo. Pronto, obrigada. Boa tarde a todos os ouvintes da Mais FM. É uma satisfação para a gente estar aqui hoje fazendo esse momento com vocês. Trazendo um pouco sobre essa luta que acontece, como o dia 18 de maio, marcado por um contexto histórico, como bem já foi dito pela Thalita. E dizer que realmente os desafios continuam, desde a época dos anos 70, 80, onde surgiu-se realmente as primeiras inquietações, até agora, porque a gente percebe ainda que a nossa sociedade não está sensibilizada para receber os usuários da saúde mental.
ainda existe um preconceito enraizado sobre esses usuários. Como a gente estava comentando e até já foi dito, alguns sofrem preconceito pelo simples fato de serem usuários. Tem muitos que têm vergonha ainda de se dizer usuário do CAPS, justamente por uma sociedade que ainda não é conhecedora sobre o que é saúde mental. Então, assim, eu acho que um dos desafios que precisa melhorar é a questão do conhecimento, da gente estar realmente levando mais conhecimento para a população, quebrando um pouco desses estigmas que ainda existem, trazendo a socialização desses indivíduos, porque eles para estarem inseridos no meio social. Então, assim, essa questão do conhecimento que é libertador, onde a gente pode estar trazendo esses usuários para a sociedade, sendo vistos como pessoas humanos realmente comuns, como a gente também, e dar a eles o direito de viver isso junto conosco. Eu acho que isso é um dos principais percalços. O outro seria estrutural, né? Infelizmente, a gente sabe que o sistema de saúde ele está sobrecarregado e com a saúde mental não é diferente. A saúde mental está sobrecarregada. O Iguatu, ele atende outros municípios que fazem parte da rede psicossocial, que é atendida aqui por Iguatu. Então, assim, os próprios equipamentos ainda não estão conseguindo comportar tamanha demanda, e fora outras questões estruturais que também existem. O aumento da própria busca depois da pandemia também, que aumentou muito, né? Exatamente. Então, o número de usuários sobrecarrega muito o sistema de saúde, da saúde mental. Então, falta realmente ainda um investimento de uma estrutura maior e de mais profissionais ainda para suprir toda essa demanda. E eu diria também, né, Rayane, a questão da integração da rede, sim, né? Porque o que acontece? Às vezes existe muito a questão de, é o paciente do CAPS. Na verdade, não é o paciente do CAPS, exato, é o paciente do sistema de saúde, é o paciente do município, né? Então, toda a questão, desde UBS, desde hospital regional, desde UPA, essa rede tem que estar integrada para servir bem esses pacientes com transtorno mental. Até em dizer que é um paciente do CAPS, a gente já sugere que é um paciente diferente, é um paciente com determinado estímulo, como disse a Rayane, né? Por que um paciente ele não é um paciente normal, comum? Sim. O sistema está ali para atendê-lo, né? Exatamente. Ele tem as mesmas doenças orgânicas, assim como as doenças psiquiátricas, ele pode ter as mesmas doenças orgânicas que todos, né? Verdade. Então, o paciente com transtorno mental não tem só o transtorno mental, ele pode ter qualquer outra doença. E aí, quando você vê só o paciente do CAPS, você trata como se no CAPS também fosse atendido todas as outras doenças, né? Quando, na verdade, a gente trata os transtornos mentais, mas precisa dessa articulação com o restante da rede. E outra coisa que a Isabela estava dizendo, né? Que existe também essa questão das UBSs, né? Então, como você perguntou a ela, o que fazer no momento de crise? O momento de crise, a gente já tem um transtorno mais grave. Mas os transtornos leves a moderados, eles têm que ser tratados na UBS. Eu já fui médica de UBS durante 4 anos. E esses transtornos leves a moderados, uma depressão leve, uma ansiedade leve, não é o perfil de CAPS, né? É um perfil mais da UBS. Então, a gente tem que tratar esses para, na UBS, haver o matriciamento, né? Interconsultas também com os profissionais de saúde mental, mas de forma que a gente não sobrecarregue tanto o sistema lá no final, na sua ponta, que é o CAPS, né? Verdade, meninas. Além de virem para a rádio, que outras programações estão sendo desenvolvidas para essa data? Pronto. A gente tá desde o início da semana desenvolvendo ações referentes a essa luta antimanicomial. Então, a gente pegou essa semana e a próxima semana para ser desenvolvidas ações nos 3 CAPs e também na residência terapêutica, que aqui no Iguatu dispõe. Então, a gente está tendo esse momento aqui na rádio, todos os dias dessa semana, está vindo um profissional falar um pouco sobre os serviços, sobre a luta. A gente também está promovendo oficinas temáticas nos CAPs.
vai ter um momento de saúde na praça, sexta-feira, para os usuários, onde a gente vai na Praça do Fênix. Então, a gente vai estar levando os usuários do CAPS 3, do CAPS AD e da residência terapêutica, para que a gente possa promover esse momento de integração com eles lá. Vai ter uma blitz educativa. E também, na segunda-feira, deixar aqui o convite para toda a sociedade iguatuense, do Cine Bastiana, que vai estar exibindo na segunda-feira, às 19 horas, o filme Nice, Coração da Loucura, lá na URCA. Então, assim, fica o convite realmente para a sociedade. É um momento em que a gente vai trazer esse debate aberto ao público, mostrar um pouco, através desse filme, sobre a questão da saúde mental, dos desafios, dessa luta antimanicomial que já vem sendo travada há muitos anos. E também deixar aqui o convite para as pessoas que quiserem conhecer os serviços dos CAPs, né? Vocês podem estar indo até o CAPS. Algumas pessoas podem até sentir a vontade de conhecer um pouco do serviço, porque conhece ou tem algum parente que talvez precise de um atendimento, mas por questões de falta de conhecimento não sabe realmente como chegar, não sabe que o CAPS é um local de portas abertas, onde você pode chegar lá para ser atendido, para fazer, a gente faz esse acolhimento, uma escuta qualificada, onde a gente vai estar integrando esses usuários, não somente de forma medicamentosa, porque às vezes existem situações em que a gente pode estar tratando esse paciente de outras formas. A gente tem a psicoterapia, a gente tem os grupos, a gente traz essa socialização do indivíduo para realmente o meio social. A gente perpassa por além dos muros do CAPS, a gente muitas vezes leva os nossos usuários para uma promoção de saúde em uma praça. Hoje mesmo a gente levou eles para o auditório da escola de música. Então, a gente sempre busca promover essa integração e socialização desses indivíduos. Então, assim, fica o convite para a comunidade iguatuense ou dos municípios vizinhos que também são atendidos aqui pela RAPS de Iguatu. E queria deixar para vocês aqui também dizer que a gente tem, além dos profissionais da residência terapêutica, os profissionais da residência multiprofissional. E hoje a gente dispõe nos equipamentos do CAPS 3 e do CAPS AD de assistente social, que hoje eu estou lá no CAPS 3, da psicóloga Giovana, que faz parte da nossa equipe de residente da Resmute, da enfermeira Isabela, que aqui hoje está aqui conosco, e do profissional de educação física Wallace. E lá no CAPS AD a gente tem a assistente social Genara, a profissional de educação física Silvana, a enfermeira Janaína e a enfermeira Ivone. Então, assim, fica esse convite para que a população possa estar cada vez mais tomando conhecimento do que são os serviços dos CAPs. Bom, meninas, Yara, Isabela e Rayane, obrigado pela presença. É sempre muito bom estar mais informado. Hoje vivemos num mundo de muita informação, mas a gente às vezes ainda é meio tapado, né? Às vezes olha a quantidade de coisas que são oferecidas pelo CAPS que muita gente talvez nem saiba.